Glória a Deus, graças a Deus por esse momento aqui, para juntos meditar na palavra do Senhor Jesus. Que Deus venha nos abençoar, nos direcionar, que Deus venha fortalecer nossa alma, nosso espírito. E hoje quero ler no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 1 em diante, e tem como tema o homem da mão mirrada. E em outro sábado entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E estavam observando para ver se ele, em dia de sábado, o curaria, a fim de o acusarem. Então ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes o que é mais lícito, segundo a lei, durante o sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma pessoa ou matá-la. Eles, porém, ficaram calados. Glória a Deus. Queridos, aqui está o Evangelho de Marcos. Ele relata que em outro sábado entrou numa sinagoga. Naquele tempo, no tempo de Jesus, havia muitas sinagogas. Essa passagem está localizada no livro de Mateus, Marcos e Lucas, no Evangelho Sinóticos, aonde Jesus ele sempre estava presente em reunião na sinagoga. A sinagoga nesse tempo ela era como uma escola de ensino, aonde a semana toda era ensinado sobre a lei, sobre a Torá. E no dia de sábado era o dia de uma grande reunião onde eles cultuavam, fazia uma espécie de culto, todos reunidos. E com certeza essa sinagoga no dia de sábado estava se encontrando superlotadas. E dentro dessa sinagoga tinham os fariseus, tinham os escribas, tinha muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Mas só que os fariseus que estavam presentes não estavam interessados em ouvir a palavra de Deus. Eles estavam apenas observando os passo a passo de Jesus, aonde eles começam a observar que se Jesus iria fazer o milagre no sábado. Por isso que Jesus ele diz no versículo 4: o que é mais lícito, segundo a lei, durante o sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Os fariseus naquele tempo, eles tinham o costume de, no sábado, se uma ovelha estivesse correndo perigo, caída em um grande abismo, eles iriam salvar. Eles iriam curar a ovelha. Eles iriam atrás da ovelha. E acontece que nessa sinagoga esse homem da mão mirrada estava precisando de uma cura. Os fariseus se importavam mais com o animal do que com a vida do ser humano. Os fariseus não se importavam se o ser humano estava bem, porque eles tinham esse ritual de pela lei do homem, pela lei de Moisés, eles zelavam, sendo que Deus, Ele
cura, independente de qualquer dia, de qualquer situação. Vamos observar que as sinagogas, elas serviam de escolas durante a semana, e nesse tempo aproximadamente tinha mais de 480 sinagogas. E Jesus, ele frequentava e ele pregava nas sinagogas. E essas sinagogas, esse termo sinagoga do grego é sunagoge, significa casa ou lugar de reunião. E alguns estudiosos, eles acreditam até que Esdras, ele é o responsável por construir essas sinagogas. E por volta de 750 a.C., o reino ele foi dividido em dois: reino de Israel na região norte e Judá na região sul. O reino norte ele foi devastado pelos assírios séculos depois, mas vamos observar um pouco não sobre as características da sinagoga, não sobre como era a sinagoga por dentro, mas sobre o homem que se encontrava dentro da sinagoga. E esse homem, ele estava em uma vida vergonhosa, porque ele não poderia trabalhar, ele não tinha como ter uma vida normal, saudável. E acontece que quando Jesus ele vai nessa sinagoga, os fariseus, eles ficam observando, e Jesus ele chama o homem e ele diz: levanta-te. E a casa estava cheia, superlotada, e Jesus ele cura o homem que não estava correndo perigo. Mas Jesus sabia que ele fazendo esse milagre, Jesus estava desencadeando uma grande perseguição, porque eles estavam estudando uma forma de acusar Jesus, uma forma de prendê-lo, de crucificá-lo. E Jesus não se importava se eles estavam perseguindo, se eles estavam observando. Jesus queria fazer os olhos deles abrirem, porque os fariseus estavam cegos, frequentavam as sinagogas, mas não ouviam a palavra de Deus, estavam presentes, mas não participavam, não deixavam o seu coração sentir a bondade de Deus. E Jesus ele tinha o hábito de frequentar as sinagogas. Jesus ele tinha o hábito de estar onde o povo estava. E acontece que os fariseus, eles, até vendo o que Jesus faria, eles sabiam que Jesus iria fazer um milagre, eles começaram a se antecipar, eles começaram a perguntar a Jesus antes de Jesus realizar o milagre. E eles perguntaram a Jesus assim: é lícito curar no sábado? E Jesus que sabendo que eles estavam armando, mas só que Jesus ele não cai em armadilhas. Jesus ele não cai nesses pensamentos dos fariseus. Aí Jesus ele responde
com outra pergunta aos fariseus, dizendo: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando dali? E aqui Jesus ele faz uma indagação, ele faz um juízo de valor, indagando: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Então aqui Jesus está mostrando que a vida do homem, ela vale mais do que uma ovelha, do que um animal. E os fariseus davam mais valor a um animal do que um homem, do que a vida de um homem, a vida de um ser humano. E Jesus estava aqui desembaraçando esse pensar dos fariseus, essa forma de pensar, esse zelo tão zeloso que não enxergava a luz, não parava para observar. Aí Jesus diz: logo é lícito no sábado fazer o bem? Aí ele diz: quanto vale uma vida para os fariseus? Mateus, o livro de Mateus, ele deixa claro que o fariseu, ele davam muito mais valor aos rituais do que a vida do próximo. Os fariseus, eles dão mais valor aos rituais do que a vida humana. Jesus já havia ensinado que o sábado foi criado por causa do homem. Foi o homem que criou o sábado. Mas observe que os fariseus não viram o homem necessitado, mas apenas uma oportunidade de acusar. Queriam apenas acusar Jesus. Eles tinham esse zelo. O zelo deles era pela palavra. Mas essa tradição dos homens que eles guardavam tanto, os fariseus estavam valorizando muito mais os rituais criados pelos rabinos do que a ordem divina de amar e zelar pelo bem-estar do próximo. Aí Jesus ele revelou que as tradições deles eram ridículas. Deus é Deus de pessoas e não de tradição. Jesus aqui está ensinando dentro da sinagoga aos fariseus, aos escribas, como é a realidade, como é a verdade. Os fariseus dão mais valor à aparência do que à verdade. Mas só que para Jesus existe apenas uma questão: o bem-estar, que precisa ser feito imediatamente. Porque Jesus ele ensinava que qual dentre vós aqui será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, e não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nós nos sábados fazer o bem. Os fariseus socorriam uma ovelha, mas não socorriam um homem. Eles davam mais valor ao animal do que um homem doente. Os fariseus só apenas fiscalizavam Jesus. Eles não são adoradores, porque na sinagoga é lugar de adoração. É
lugar de culto, eles não dão atenção, eles não adoram, não querem ouvir a palavra de Deus, eles não têm interesse em ouvir. Glória a Deus. Eles não ouvem os ensinos de Jesus. Eles não entram na sinagoga para socorrer os aflitos. Eles não entram nas sinagogas para ajudar o próximo. Eles entram na sinagoga para acompanhar o que Jesus vai fazer. Qual o milagre que Jesus vai operar? O que é que vai acontecer? E acontece que os fariseus, eles começam a ser confrontados por Jesus. E aqui Jesus vai desmascarar a falsa teologia dos fariseus. Eles se endurecem contra Jesus e, ao ser confrontado por Jesus, em vez de se arrependerem dos seus erros, dos seus pensamentos, eles não se arrependem, eles saem da sinagoga. Eles saem para tramar, eles vão se juntar contra os herodianos, e eles saem a fim de tirar-lhe a vida, a fim de acabar com a vida de Jesus. Eles não se alegraram com o milagre operado por Jesus na sinagoga. Porque sempre que Jesus entra, participa do culto, sempre que Jesus prega na sinagoga, tem que acontecer milagres, tem que acontecer uma mudança de vida. E os fariseus estavam preocupados com os rituais, e Jesus estava preocupado com a vida do homem. Eles não se importavam com o dia, e Jesus se importava com a prática do bem durante o dia. Na sinagoga havia um homem, e esse homem estava precisando de uma cura. Ele estava com a sua mão direita ressequida, rendido ao complexo de inferioridade e incapacidade. E Jesus precisava devolver a saúde. Jesus precisava aliviar o seu sofrimento. Jesus precisava restaurar a sua autoestima. Jesus queria devolver a saúde dele novamente. Jesus queria ver ele voltar aos seus afazeres natural. E Jesus mostrou para os fariseus que o sábado, ele foi estabelecido, ele foi feito por causa do homem. O sábado, ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus falou para os fariseus que qualquer homem que estava dentro dessa sinagoga naquele momento, se soubesse que a sua ovelha estava caída em uma cova, eles sairiam imediatamente com pressa para salvar a vida do animal. Mas o homem que estava dentro da sinagoga com enfermidade não tinha nenhuma importância para o fariseu.
não tinha nenhum valor para o fariseu, não tinha nenhum crédito para o fariseu. Mas o animal que não estava lá tinha todo o valor, toda a atenção para o fariseu. Mas Jesus não age dessas formas. Jesus, ele age com o bem-estar, com a alegria. E Jesus, ele se volta para o homem. Jesus, ele coloca os seus olhares na direção do enfermo. E Jesus, ele dita uma ordem. Ele lança essa ordem expressa. E ele diz ao homem da mão mirrada: estende a tua mão. E o homem estende a mão. O homem obedece à voz do Mestre Jesus. O homem, ele sabe que algo vai acontecer de bom na vida dele. E ele obedece. Ele estende a mão diante da ordem absoluta de Jesus Cristo. E o homem responde a Jesus com muita obediência imediatamente. E ele estende a mão. No verso 13. E o resultado que aconteceu foi glorioso. Foi imediato. Ele ficou sã com a outra mão. E todos ali dentro dessa sinagoga começaram a ficar maravilhados. E isso irritou, deixou os fariseus furiosos. E os fariseus saíram dessa sinagoga tramando, sistematizando com os herodianos, estudando uma armadilha de perseguição contra Jesus. Só que isso não pegou Jesus de surpresa. Jesus já sabia que isso iria acontecer. Glória a Deus. Mas Jesus estava pensando no homem que precisava de uma cura. Ele estava com uma deficiência severa. Esse homem, ele tinha um defeito, era físico e era notório. Sua mão destra estava não apenas inativa, mas estava também ressequida. Esse homem sofria não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Glória a Deus. E Jesus queria ensinar para muitos ali dentro da sinagoga. Jesus queria mostrar muitas coisas boas e verdadeiras. E Jesus ensinava a palavra de Deus dentro da sinagoga. E Jesus também, além de ensinar a palavra, ele também socorria os aflitos. Glória a Deus. Ele socorria os aflitos. Ele não via apenas as pessoas como um auditório. Jesus não via as pessoas como apenas multidões, como auditório lotado, mas como pessoas que precisavam ser socorridas em suas aflições e angústias. E aqui Jesus, ele dá a esse homem da mão mirrada algumas ordens. E as ordens que Jesus dá a esse homem, é necessário ele obedecer. E Jesus dá para esse homem
e diz a ele: para você ser sarado dos seus traumas, dos seus emocionais, levanta-te. Isso aconteceu porque era necessário ele se levantar. Antes dele ser curado, é necessário se levantar para receber. Esse homem, ele precisava admitir publicamente a sua deficiência, porque ele estava escondido, ele estava se escondendo da população, do público. Dentro da sinagoga tinha muitos bancos. Era como se esse homem estivesse no último banco da sinagoga, escondido, sem querer ser visto. Mas Jesus o chamou. Jesus viu esse homem dentro da sinagoga. Jesus viu que ele precisava ser curado. E Jesus chama. Jesus, ele poderia curar esse homem aonde ele estava sentado. Mas só que era preciso ele obedecer. Era preciso ele se levantar na frente de todos. Era preciso ele quebrar esse pensamento de se esconder. Ele precisava aparecer diante de todos. E Jesus precisava que ele estivesse na visão de todos. Porque Jesus queria que ele assumisse quem ele é, qual é a situação que ele está passando. E Jesus, além de chamá-lo, diz: vem para o meio. Vem para o meio, que aqui estamos em um culto. E no culto tem que acontecer milagre. No culto tem que acontecer vitórias, alegrias. E Jesus diz: vem para o meio. Isso aqui está mostrando que ele precisava dar mais um passo. Dê mais um passo. Dê mais um passo para a vitória. Dê mais um passo para ser restaurado. Dê mais um passo para ser um testemunhador dos milagres de Jesus. Era preciso ele dar mais um passo. Esse passo ele deve ser dado em direção à cura. Dê mais um passo para receber o milagre de Jesus. Era preciso. Se esse homem da mão mirrada não obedecesse os conselhos de Jesus, a ordem de Jesus, ele não iria receber a bênção. Quem não está disposto a ouvir a ordem de Jesus, a obedecer, não recebe bênção, não recebe milagres. Fica parado, fica escondido, não recebe restauração. E Jesus disse: estende a mão agora. E esse homem, ele estende a mão, e só estende a mão quem sabe que vai receber algo. Ninguém estende a mão para não receber nada. Quem estende a mão é porque algo vai acontecer. Vai ter um presente. E Jesus diz: estende a mão. É um ato de fé. É um ato de uma certeza que eu vou receber algo. Eu vou pegar em algo. Eu vou ter algo agora. E ele estende a mão. E ele tem uma fé. É preciso que a fé seja exercitada. A fé, ela tem que crer no impossível. E ele teve uma fé tão grande que a mão dele se restaurou, ficou sã, ficou como uma outra mão. Isso acontece quando se obedecem à ordem de Jesus.
A fé, ela toma posse do milagre. Ela recebe o milagre. Quando Deus ele ordena, ele também capacita. Então, era Deus que estava mandando. Era Deus que estava falando. E quando Deus fala, sempre algo acontece. E os fariseus, voltando, depois de ter visto esse milagre, não saem contentes da sinagoga. Não saem felizes. Eles não saem dando glória da sinagoga, não saem glorificando, não saem contentes, sorridentes. Os fariseus, eles rejeitaram a luz. Eles estavam cegos, vendo o milagre na sua frente e a sua visão estava completamente escura. Eles taparam o ouvido. Jesus direcionando ordem ao homem da mão mirrada e eles com os ouvidos tapados, os corações duros. Glória a Deus. Quando eles se depararam com esse milagre, saíram das sinagogas, saíram depressa. Eles saíram não para mudarem a sua conduta de pensar, não para mudarem o seu coração, não para mudarem a sua forma de agir, mas para maquinarem, perseguirem Jesus. Eles tentaram até silenciar Jesus com essas perguntas dentro da sinagoga, se era lícito curar no sábado. Só que eles não conseguiram silenciar o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Eles não conseguiram silenciá-lo. E acontece, porque eles não conseguiram silenciar, eles resolveram matar. Resolveram. E isso aqui podemos observar que era tão grande a cegueira espiritual deles que eles se voltaram de tudo que viram para continuar acusando Jesus, para tramar contra Jesus, acusando Jesus de ter quebrado a lei de Moisés, acusando Jesus de ter feito milagre. E aí eles foram para onde? Se juntar com os herodianos. Eles não se importaram, os fariseus, se Jesus fez o bem ou não. Olha Deus. Só que, como eu disse, Jesus já sabia que isso iria acontecer, que ele iria ser perseguido por causa dos milagres. E os fariseus, eles vão depressa ao encontro dos herodianos, para tramarem a morte de Jesus. Os herodianos, naquele tempo, eram as pessoas radicais. Era um partido, como se fosse um partido político. Era um partido político judeu que esperava que o templo de Roma, que o templo de Herodes o Grande, fosse restaurar. Ele queria que os templos fossem restaurados, os tronos, e eles apoiavam o domínio. Eles apoiavam o domínio de Roma sobre a Palestina. E assim estavam em direto conflito
sempre com os judeus, sempre herodianos e judeus em conflitos. Os fariseus e os herodianos não tinham nada em comum, até Jesus o ameaçá-lo. Jesus ameaçou a autoridade dos fariseus sobre o povo e ameaçou os herodianos ao anunciar o seu reino eterno. Assim os fariseus e herodianos, inimigos históricos, eles se uniram contra Jesus para tramar. Mas podemos observar, para nós finalizarmos aqui, que eram duas classes de pessoas que vinham à casa de Deus. Assim, isso acontece muitas vezes quando muitos também vão para a casa de Deus como fariseus e não ouvem a palavra, não se alegram com o milagre, com a restauração do próximo. E eles saem perseguindo os seus próprios vizinhos e amigos. Só que Jesus, ele nos chama para se levantar. Foi isso que ele disse ao homem: levanta-te. Isso significa disposição, se dispor, sair do comodismo, da zona de conforto. Levanta-se, muda de vida. E ele diz: vem para o meio. O meio é lugar de destaque. Significa que Jesus vai colocar a gente em primeiro lugar. Significa que Jesus, ele irá colocar a gente, vai mostrar que a gente está visível nos olhos de Jesus, nos olhos de Deus. A gente não está esquecido lá no último banco, coberto por multidões, coberto por fariseus, coberto por escribas. Não, Jesus, ele está colocando a gente em destaque, no meio, nos olhares de muitos, visível a todos, porque Deus quer exaltar-nos, Deus quer te exaltar no meio da multidão, no meio, visivelmente, no meio de todos aqueles que não te davam valor, no meio daqueles que te rejeitavam, que não te ajudavam. E Jesus vai chamar e vai dizer: estende a mão no meio de todos estes aqui, porque a bênção está colocada na tua mão, diante da presença de todos aqueles que te desprezavam. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Essa foi a passagem de Marcos. O homem, a mão mirrada, a mão restaurada e o milagre em destaque na presença de todos. Que Deus abençoe. Até outro dia, se Jesus nos permitir. Fique na paz de Deus. Amém.